Eduardo, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos e todos que estamos assistindo agora. Esses eventos do domingo, o Lula saiu fortalecido, a extrema-direita ficou isolada, mas apontam um cenário de confronto, né, para esse governo Lula. Como é que você está vendo esse cenário? Pensando a economia política, né? Como é que você vê o cenário para o governo Lula a partir desse evento do domingo agora? Que sinal ele emite para nós? Vamos lá, Mauro. Eu acho que eu queria ressaltar também, acho que é um ponto importante do que a gente viu no último domingo. Uma das dimensões da extrema-direita brasileira. E aí pensar o que é a extrema-direita brasileira, Mauro. Eu acho que esse que é um ponto importante, e como pensa parte da extrema-direita mundial. Eu fiz alguns estudos sobre essa discussão da extrema-direita, e pensar também a conexão da extrema-direita com a doutrina militar. Porque acho que é importante aqui pensar o que a gente viu as cenas de vandalismo do domingo passado em Brasília, mas é o que alimentou, porque chegamos, né, até o domingo passado, aquelas cenas de vandalismo. Eu acho que esse que é o ponto importante. Como é pensar o bolsonarismo, a extrema-direita e a questão militar brasileira atual. Porque essas dimensões elas estão articuladas, Mauro. Legal. Então, primeiro, diga, Mauro, você quer comentar uma coisa? Não, é isso aí, legal, estava observando aqui, bem interessante. Tá, Bom, então vamos lá. Qual é o primeiro ponto fundamental para pensar a extrema-direita no mundo? E que, na verdade, também é a extrema-direita brasileira. A extrema-direita está assentada, sobretudo, no pensamento da extrema-direita norte-americana. Aí você vai dizer, Eduardo, por que você está reforçando a questão da extrema-direita norte-americana? Porque o centro de radiação hoje da extrema-direita no mundo é, sim, os Estados Unidos. É, sobretudo, uma extrema-direita que está associada ao chamado comunitarismo de direita, que esse é um pensamento político norte-americano dos anos 20 e 30, tá? Que tem uma dimensão da ideia de Estado pequeno. Cuidado para não confundir ideia de Estado pequeno com neoliberalismo ou liberalismo, porque a extrema-direita, apesar de norte-americana, né, que é o comunitarismo de direita, de ter como elemento a ideia de Estado pequeno, ela não é liberal, ela não é neoliberal. Por quê? Né? Porque os valores estão acima do mercado. O mercado, a troca, né, para um liberal é o centro do funcionamento da sociedade. Tanto é que os libertários norte-americanos são os considerados liberais, entram em profunda guerra, disputa com chamada a direita alternativa ou extrema-direita norte-americana. Aí você vai dizer, Eduardo, mas essa extrema-direita, né, ela não é uma ideologia, ela é um movimento, Mauro. E por que isso? Porque tem várias correntes dessa extrema-direita. No caso norte-americano, tem os supremacistas brancos. No caso norte-americano, tem os evangélicos. No caso norte-americano, tem o grupo do, vamos dizer assim, que está vinculado à ideia de que os globalistas, que acham que a ONU, a OMC, Bill Clinton, todos esses são globalistas. Ou seja, tem várias correntes da extrema-direita. Né? Tem os chamados paleoconserves, né? Que esse, na verdade, é um ramo da extrema-direita, em que, inclusive, vai associar a ideia do politicamente correto com o marxismo cultural. Um negócio meio doido, Mauro. Eu vou depois conectar essa ideia aqui do marxismo cultural e do paleoconservo. Ou seja, é um elemento enorme de visões que funciona como um movimento, né? Mas tem uma coisa que os unifica, Mauro.
a questão dos valores. Os valores é o centro da unificação. Mas que valores são esses? Os valores judaicos cristão ocidental. Ou seja, mas é mais, mano. Os valores judaicos ocidentais pré-revolução francesa. É uma utopia regressiva. Eles enxergam o passado antes da Revolução Francesa como um momento onde você tinha harmonia. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles vão enxergar nos fundadores. Na Europa, eles vão enxergar no movimento feudal. No caso brasileiro, eles vão enxergar no segundo reinado. Se você olhar, entrar, por exemplo, no Brasil Paralelo, a série dele falando sobre o Brasil, ele vai enxergar um momento de harmonia do Brasil no segundo reinado. Porque no Paralelo vamos dizer assim, um site do YouTube que cria conteúdo de conservador de extrema-direita. Então, o que os unifica é a questão dos valores, Mauro. Ou seja, os valores familiares, né, de um período pré-Revolução Francesa. Você vai dizer, Eduardo, que viagem, o que é que isso tem a ver com o que a gente viu no domingo? Eu vou chegar lá, vamos com calma que eu vou chegar lá. E por quê? Um dos ramos dessa extrema-direita norte-americana são esses paleoconserves. E para os paleoconserves, observe, Mauro, aqui do paleoconserves, você vai dizer, pô, os caras são muito doidos, mas tem pensadores militares, tem pensadores religiosos, é um grupo da extrema-direita, inclusive um desses... Mais ainda, você tem best-seller dos anos 80, que é um autor chamado Alan Bohm, que foi best-seller da New York, do livro mais vendido no New York, chamado livro A Decadência Norte-Americana, um estudo sobre a cultura. Se você olhar o sumário do livro, você vai identificar o seguinte, está lá escrito, o rock de Mick Jagger é o problema para a sociedade. Aquilo que o Olavo de Carvalho ficava falando é uma repetição de boa parte do pensamento norte-americano dos anos 80 e 90. E essa extrema-direita dos paleoconserves tem esse ramo, né, associa politicamente correto a marxismo cultural. Né? Essa discussão do politicamente correto é uma discussão que nos Estados Unidos tem um debate filosófico amplo, mas os paleoconserves associam com marxismo cultural. E por quê e como? Na cabeça deles, é bom lembrar, Mauro, se você voltar nos discursos do Vilas Boas em 2017, em 2016, no auge da crise, você vai encontrar em todo o discurso dele, em algum momento ele fala do politicamente correto. Estou querendo chamar a atenção que essa discussão do politicamente correto, do marxismo cultural, no caso, mais ainda, em quem sistematizou isso no pensamento militar brasileiro foi o general Avelar Coutinho, no livro dele, O Caminho da Servidão. Minha hipótese, mas é mais do que hipótese, não é por acaso que uma parte expressiva de quem estava no domingo estava na frente do QG das Forças Armadas e parte de quem estava lá era militar da reserva ou familiares de militar da ativa. Não era pouca gente, Mauro. Ou seja, tem uma doutrina que está sendo doutrina militar, associando a ideia do politicamente correto ao marxismo cultural. E qual é a lógica disso, Mauro? Como é que funciona? Né? É como se os marxistas, né, perceberam que não dava para fazer a revolução pelas armas, a revolução clássica. Então, eles teriam que fazer a revolução cultural, a partir dos intelectuais orgânicos. Então, o Avelar Coutinho e esses pensadores dessa extrema-direita, que o Avelar Coutinho é uma cópia, vai dizer que a questão do Gramsci, do Lukács, sobretudo a escola de Frankfurt, né, esses pensadores eles estariam o quê? Criando um senso comum modificado.
as pessoas estariam sendo transformadas por esses intelectuais orgânicos sem nem perceber. Esse senso comum modificado vem do professor universitário, mas não só. Vem de uma Rede Globo que passa um casal LGBT. Vem da questão que vai contra as tradições do movimento ambientalista, do movimento negro, qualquer tipo de movimento social que mude os valores, a tradição, é considerado marxista, cultural ou politicamente correto. Uhum. Não é por acaso que os militares nos anos 70, que foram os criadores da pós-graduação do Brasil e que tinham respeito na universidade, todos esses militares hoje acham que a universidade é o quê? A balbúrdia. Por quê? Porque ali estariam os intelectuais orgânicos criando um senso comum modificado nos jovens. Eu costumo brincar, Mauro, que mal eu consigo botar meus alunos para estudar, quanto mais transformá-los ideologicamente no que eu quero. Na geração atual é difícil botar para estudar, mas observe que é mais. Né? Os organismos internacionais estariam sob controle desses marxistas culturais. Uhum. O Avelar Coutinho vai chamar isso tudo que é um movimento comunista internacional, que tem um braço trabalhista, que tem um braço que vai, para você ter ideia, né, do Bill Clinton ao FHC, ao Lula, como integrantes desse movimento comunista internacional. E para eles, o Foro de São Paulo é sim uma realidade. Né, Mauro? Você tem uma doutrina da formação, e isso vale para o bolsonarismo, mas tem um ponto de encontro das Forças Armadas. E esse ponto de encontro é essa reatualização do inimigo interno, essa reatualização comunista do inimigo interno, que está lá na intentona comunista, está em 64, essa reatualização marxismo cultural. Então, Bolsonaro, os militares e o Bolsonaro são criador e criatura, Mauro. O bolsonarismo tem um ponto forte de encontro com a doutrina militar que hoje opera na formação dos quadros. Arrisco a dizer, e aqui acho que é um ponto importante, eu quero chamar a atenção disso, né, que essa doutrina ela hoje está impregnada na formação do militar brasileiro. Inclusive, no ramo dos oficiais, eles não por acaso são completamente bolsonaristas. Aí você vai dizer, o alto comando não... E bolsonarista, em que sentido? Acho que é importante falar aqui, Mauro. Do inimigo, do marxismo cultural, isso está destruindo os valores. Olha o discurso do Vilas Boas em 2017, olha o discurso do Vilas Boas quando ele estava saindo do comando do Exército. Ele vai dizer que o Rio voltou a seu curso com a vitória do Bolsonaro, e ele vai destacar o Bolsonaro, o Moro, né, e o Braga Neto nessa trajetória. Né? Ou seja, observe que aqui, Mauro, esse ponto de encontro do bolsonarismo com a questão militar tem a ver com o pensamento da extrema direita. Que é um rompimento, gente. Vamos esquecer lá do Marechal Castelo Branco, General Costa e Silva, General Geisel, General João Batista Figueiredo. Essa é uma outra geração com outros códigos completamente diferentes, né, Eduardo? Mauro, essa geração atual, inclusive, ainda está passando a limpo a discussão entre o Geisel e o Silvio Frota. Observe bem. Não existe mais essa figura. É um artigo que eu escrevi ainda em 2009, Mauro, e é por isso que eu passei a dialogar bastante com grandes estudiosos da questão militar brasileira, mostrando que não existe uma ala racional nos militares e uma ala ideológica que seria olavista. Não. Há uma diferença muito mais de forma do que de conteúdo, Mauro. Há muito mais
entre a questão militar, uma diferença da forma como foi executado as coisas do que uma questão de conteúdo. Uhum. Eu estou querendo chamar atenção porque lembra que eu já falei aqui sobre 3 fontes de instabilidade permanente no governo Lula. Essas 3 fontes que irão gerar um governo em permanente disputa e luta são 3. O bolsonarismo, não por acaso que a gente viu no domingo, o militarismo, que tem uma conexão com o bolsonarismo, e a mega burguesia, porque nunca ganhou tanto dinheiro no governo bolsonarista e porque também os militares também ganharam benesses. Só que o alto comando, isso eu até recuperei, Mauro, uma entrevista, depois eu te mando uma entrevista que eu dei há 2 anos atrás. Quero ver. Tá? Para o DW Brasil. Ali eu já tinha dito que, na verdade, o criador poderia sim abandonar o Bolsonaro. O alto comando, né, supostamente abandonou o Bolsonaro, porque, segundo matéria, acho que do Metrópolis, o Braga Neto tinha dito ao Bolsonaro, né, que observem bem, caso ele perdesse a eleição, o alto comando ia evocar o artigo 142 da Constituição para que ele permanecesse. E não duvido nada que o Braga Neto tenha falado isso para o Bolsonaro. Aqueles últimos dias lá, o Bolsonaro chorando, se emocionando, eu não duvido nada. Ou seja, o criador, ou seja, as Forças Armadas, que foram importantes na formação do Bolsonaro, influenciaram a chegada do Bolsonaro ao poder, sobretudo com o apoio que foi dado, com o Vilas Boas fazendo tweet contra o Supremo, que naquele momento o candidato Lula, em 2018, era o candidato que tinha mais votos, tinha 42%, Mauro, em 2018, enquanto o Bolsonaro tinha 15%. É bom lembrar isso, segundo Datafolha, à época, segundo a última pesquisa divulgada. Sim. Ou seja, os militares encamparam o Bolsonaro. Uma parte deles achava que iam adestrar, controlar o cavalão. Estou falando cavalão não de forma pejorativa, porque, na verdade, o apelido do Bolsonaro entre os militares na formação dele. Né? O general Santos Cruz era um deles que achava isso, o primeiro a cair. Ou seja, a criatura não foi domada pelo criador. Na verdade, tem uma simbiose entre criador e criatura. E, em parte, o Bolsonaro entregou, como entregou para a mega burguesia, entregou para os militares benesses, né? E manteve vivo e reatualizou o inimigo interno. Né? Eu estou querendo chamar a atenção nessas burguesias que já te falou, a gente volta depois, que a gente já falou até na última vez, mas no bolsonarismo e na questão militar. Há uma convergência, né? Nada trivial nesse processo. E por quê? De onde saiu os baderneiros e os vândalos? Saiu da frente do QG do Exército. Sim. Por que isso foi alimentado? Porque há 2 meses. Aqui tem 2 elementos importantes, Mauro. O primeiro é que parte do alto comando deixou aquele pessoal ali para fazer uma negociação melhor com o futuro governo. Então tem um pragmatismo da boquinha, sendo bem direto. Eu vou negociar para manter os meus privilégios. Mas observe, Mauro, que não é tão racional assim. Porque se fosse só isso, os militares teriam evitado o que aconteceu no domingo. Tem uma dimensão que vai à boquinha os privilégios. Isso está muito mais claro na cabeça do alto comando. É que ele está perto da aposentadoria, ele já está olhando, eu não vou fazer um enfrentamento. Né? Mas eles perderam a capacidade, inclusive, e alguns acreditam nessa discussão do marxismo cultural. Alguns não querem, e toda a antecipação, a coisa do o Lula ter colocado o Múcio é exatamente o Lula ter assim, não, vamos negociar politicamente com esses generais. Vamos negociar. A ideia é esse que vocês querem? Vamos colocar esse. Para ter uma negociação política.
Só que aqui acho que tem um ponto que essa negociação política implica racionalidade dos interesses. E aqui, Mauro, a doutrina em que esses militares são formados, desse marxismo cultural, que é um deslocamento ideológico da realidade, esse que é o ponto, porque eles sim acreditam, alguém vai dizer assim, mas o Eduardo, o Lula não deu mais armamento para os militares? O Lula não deu mais salários para os militares? Uhum. Sabe o que os militares acham boa parte disso, Mauro? Ele, na verdade, tentou comprar o exército brasileiro e transformar num exército vermelho, como supostamente o Chávez fez na Venezuela. Esse é o discurso que corre nos meus militares. A questão do Foro de São Paulo, que hoje, no campo da esquerda, é praticamente nada, ele é dado nos bancos de escola da formação dos militares. E não é na Escola Superior de Guerra, não, Mauro. A Escola Superior de Guerra, que é aqui no Rio, ela é mais uma fachada, ela é muito mais uma relação com o mundo civil. Isso é na MAN. Isso são nas escolas fechadas, porque os militares, eles são uma bolha, entendeu, Mauro? É doido isso. Agora você vai dizer, por que eles entraram na barca furada do Bolsonaro? Porque eles também têm hoje uma barca furada, porque eles acreditavam, Mauro, que eles, e ainda acreditam, que eles são os únicos formados acima do lado civil, que eles seriam os gestores. Andaram tomando cursinho, aqueles cursinhos da GV, que faz fluxo de caixa, e acharam com isso que ia fazer uma gestão do Estado brasileiro, entendeu, Mauro? Mais ainda, observe o grau de esquizofrenia, Mauro. Eles consideram que o Exército Brasileiro foi formado antes da própria nação brasileira. Eles evocam a Guerra de Guararapes, que é a expulsão dos holandeses, como se fosse a fundação do Exército Brasileiro. Já parou para pensar isso, Mauro? O grau, inclusive, de não aderência com esse lado civil. Então, eles acreditavam que eles seriam bons gestores e acabar com a corrupção. Logo, resolveriam o problema do país. Né? A questão toda que se colocou no domingo, e aí voltando para o Lula, vou negociar com esse, como se fosse um partido organizado, entendeu, Mauro? O que vocês querem? Vocês querem o Múcio? Vocês querem manter? O problema, Mauro, que tem um deslocamento ideológico dos interesses imediatos, porque eles acreditam que estão salvando o país do marxismo cultural e da esquerda, que seria o extrema esquerda, que seria o Lula, que estaria implementando o comunismo no Brasil via Foro de São Paulo e tudo mais. Mas isso é também generais do alto comando. Isso também são generais que atuam e que têm uma representação grande. E dos oficiais para baixo, oficiais e baixa patente, mal, aí o bolsonarismo é predominante, assim como nas forças policiais. Então, o Lula iniciou com o Múcio entregando, fazendo a negociação política, mas não recebeu de volta a troca. E por que não recebeu de volta a troca? Porque vai além da questão da troca política dos interesses imediatos. O que significa que uma das fontes de estabilidade hoje e daqui para frente, se não for mudado a direção da relação entre o poder civil e o poder militar brasileiro, teremos um problema de curto e de médio prazo. Eu fico imaginando o seguinte, Mauro, pensa comigo assim. Se esses que estão no alto comando são complicados, imagine essa geração que está sendo formada nos últimos 10 anos com essa doutrina acelerada do marxismo cultural, do perigo comunista, do politicamente correto, esses que estão vindo nos próximos anos. Ou seja, cenário de confrontação e instabilidade para todo o governo Lula, então. Isso, mas agora, se você não der comando, né, esse pessoal não... você terá dificuldade, ou seja, você tem que iniciar um processo de reforçar o poder civil diante do poder militar, no caso brasileiro. O Manuel Domingos tem uma afirmação que eu gosto muito, que é um grande especialista sobre isso. O militar brasileiro tem um trilema, ele não sabe se ele cuida da defesa, se ele é polícia ou se ele é político. Ele não faz bem nenhuma das três coisas. Perfeito. Né? Mas diga, Mauro.
Não, nós vamos ter que continuar essa conversa semana que vem. Estou aqui com a Lucinha, do PT, o Raimundo Boafim e o deputado Alencar Santana para entrar na conversa com a gente agora, mas eu quero continuar muito, aprofundar contigo isso aqui. Eu achei que a nossa conversa ia por um caminho, foi por outro muito interessante, e por outro lado também muito preocupante, né? Porque a visão que Genuíno tem, que Mir Sader trouxe hoje, que você traz aqui, é de que a nomeação de José Múcio pode ser um erro estratégico e de largo alcance para o governo Lula, né? Sim, sim. Inclusive, eu participo desse grupo que tem o Genuíno, tem o Manuel Domingos, tem o Eco Sampierre, tem grandes especialistas, o João Roberto. Ou seja, eu também, um dos meus campos de estudo é a questão militar, Mauro, que é um campo mais da ciência política, mas eu também me aventurei nos últimos anos a estudá-los. Por quê? Porque eles passaram a fazer parte da cena política para entender o Brasil dos últimos 6 anos. Eles voltaram à cena política e é preciso entender a racionalidade deles. E aí não vou falar muito não, porque o pessoal já está esperando, mas é uma instituição que também entrou em crise nos últimos 6 anos, Mauro, que parecia com uma montanha soberana, mas que, na verdade, essa montanha pariu um rato. Hoje, o que a gente tem das Forças Armadas é uma profunda crise e uma deterioração institucional, né, da legitimidade dessa instituição, que é importantíssima para a questão da defesa nacional, que é importantíssima para criar elementos de aumento da nossa soberania nacional. Tá? Mas isso a gente pode voltar em outra conversa mais para frente, Mauro. Não, se você tiver condição, ainda esta semana, vamos voltar a conversar sobre essa questão militar que está muito quente. Eu vou tentar encontrar uma agenda aí, na sua agenda, para você voltar aqui e a gente fazer uma conversa até mais alongada. Acho crucial para nós. Tá bom? Tranquilo. Obrigado, Abração, Eduardo. pessoal. Valeu.